O Rodrigo tá aí também, beleza. Vamos lá. Bacana, então vamos ver aqui. Deixa eu espelhar aqui a nossa planilha. Bom, a gente está aqui no dia 2. A gente tem aí mais 3 aulas, fora essa, né? As 3 semanas. Começo colocando F para todo mundo, depois eu venho vendo quem que tá aí. O Edilson tá aí. O Gilson, José, Kátia, Matheus Ferreira. Coloquei errado. Matheus Ferreira. E o Vitor. 2, 4, 6, 7. É isso mesmo. 7 pessoas. Beleza. Então, pessoal, mais 3 semaninhas aí. Tá? 9, 16, 23. E a gente termina o nosso semestre. Tem a nossa aula de hoje. Tem uma lista de exercícios na semana que vem. Mais uma aula e mais uma lista e finaliza aí o semestre. Bom, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Vamos lá. Aqui. A ideia da nossa aula de hoje, né, se resume a 4 coisas aí, 4 itens que a gente vai ver dentro do SolidWorks, tá? Que é o ângulo, né, posicionamento de ângulo, posicionamento de distância, a vista explodida e as linhas de rota. Bom, então a gente vai desenvolver dentro do ambiente do SolidWorks, né, mostrando para vocês aí esses 4 tópicos aí que a gente tem na nossa aula, tá? Tem um passo a passo em slide, mas o legal aqui, o ideal é ver realmente dentro do ambiente do SolidWorks, tá? Eu estava até com um problema no SolidWorks de manhã, a turma da manhã não conseguiu, né, ver isso aí na prática, mas consegui resolver aqui, reinstalar ele, e acredito que agora está funcionando. Vamos testar aí, certo? Então vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui de conteúdo então? Os comandos básicos que eu sempre coloco aqui, né, copio e colo para todas as aulas, para vocês lembrarem dos comandos básicos de montagem. Os posicionamentos que a gente vai fazer, que são posicionamentos padrão: ângulo, distância. A gente vai fazer a montagem do motor, né, montar um motor aí, um motor simples, tá? Um motorzinho ali universal. Uma vista explodida do motor a gente vai fazer também, e as linhas de rota da explosão. Então vamos ver até onde a gente consegue ir, se dá tempo de fazer tudo, né? Para poder mostrar para vocês. Os comandos básicos, né, que a gente utiliza na montagem são esses daí. Então, o que a gente mais vai inserir, o que a gente mais vai utilizar, inserir componentes, que é inserir os componentes na nossa montagem, o posicionar, a gente posicionar as peças na montagem, tá? O girar componente, que a gente vai usar para girar, né, de fato. Mover componente, a gente clica e arrasta, ele já move, tá bom? São os comandos mais básicos aí que a gente utiliza durante toda a montagem. Alguns procedimentos que eu sempre coloco também, a gente viu na aula passada, né? Salvar as peças na área de trabalho, abrir o arquivo montagem, né? Um arquivo novo montagem, depois inserir componentes, manter visível o comando de inserir componentes para você poder colocar quantas peças você quiser, colocar em isométrica, lembrar que a primeira peça é a fixa e usar os comandos girar, mover e posicionar. Mais alguns lembretes, algumas dicas, tá? Que eu sempre deixo aqui. Bom, vamos começar então falando sobre posicionamento de ângulo, tá? O de ângulo a gente ainda não fez, o de distância a gente fez no pescoço do robô na semana passada. O de ângulo a gente ainda não fez, tá? O de ângulo eu vou mostrar para vocês através dessa peça, dessa montagem que vocês estão vendo, que é uma corrente de elos, tá? Então existem vários elos nessa corrente aí, né? E a gente vai alterar o ângulo em cada elo ali, em cada ligação da corrente. Então, vocês estão vendo ali o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Cada um vai ter um certo grau, né? Que eu quero 15 graus naquela parte do ângulo A, eu quero 135 naquela parte do B, e eu quero 120 naquela parte do C, tá bom? Então a gente vai fazer isso daí, né? E eu vou mostrar para vocês também algumas coisas que acontecem aí por referência dentro do SolidWorks. A princípio, a nossa corrente de elos, ela vem assim, ó, com o ângulo todo em 180 graus, né? Com a nossa montagem toda em 180 graus.
tá? Então, toda vez que eu for relacionar, né, uma parte da corrente com outra, ou seja, um elo com outro, uma ligação com outra, eu tenho que prestar atenção, né, aonde eu estou aplicando esse ângulo e se ele está conforme, né, se ele condiz com o que eu estou pedindo aqui, ó, no exercício, tá? E para isso a gente vai aplicar os ângulos aí, porém vocês vão perceber algumas coisas que acontecem, né, de acordo com essa referência aqui, ó, XYZ, que pode ser uma referência para esse desenho, mas pode ser uma referência diferente dentro do SolidWorks, tá? Então a gente vai saber identificar isso daí. Vamos lá. Essa corrente de elos aqui, vou abrir ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela, né? Porque eu baixei uma versão 2015 aqui. Mas eu acho que eu tenho ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu tinha ela numa versão mais antiga. Corrente aqui. Espero que abra aqui no nosso SolidWorks. Eu já vou espelhar para vocês também, né, a nossa tela do SolidWorks aqui. Só aguardar. Tá meio lento aqui. Primeira peça que abre sempre fica lento. Vou espelhar aqui para vocês verem. Por enquanto vocês estão ouvindo bem. Aqui tá tranquilo. Beleza. Eu só tenho essa montagem pronta. Senão a gente faz ela inteira. Articulado, corrente, as montagens. Acho que eu não tenho ela pronta, mas tudo bem. A gente faz aí. O motor eu tenho, mas a corrente, tudo bem. A gente faz as montagens agora. Aqui. Então eu vou ter aqui corrente. Tá. Essa é a nossa peça, mas eu vou fechar aqui e vou criar um novo no ambiente de montagens. Tá? Então, vou dar um OK. Assim eu estou dentro do ambiente de montagem. E aí vem a dica. Clique em manter visível, né, aqui no Clips, na taxinha, na verdade, aqui, ó. Clico nela e aí ele mantém visível essa telinha aqui, tá? Para eu poder procurar as peças e adicionar elas aqui. Eu vou adicionar o elo da corrente e os pinos que eu preciso, tá? Aí aqui vai aparecer umas mensagens porque é uma versão diferente da que eu usava. Ela foi salva na última vez em 2007, aí você viu o SolidWorks bem antigo. Mas tudo bem. Dá um OK aqui. E aí, né? Nossa pecinha tá aqui, a primeira pecinha. Vou colocar em isométrico, para vocês poderem enxergar. Né? E aí é o seguinte, eu preciso colocar a primeira peça aqui, porém a primeira peça eu sei que é a fixa. Tá? E se ela é a fixa, eu vou colocar aqui nosso pino longo, que é o primeiro pino que aparece no slide, né? No canto mais esquerdo lá. Vou colocar ele como fixo e vou trabalhar em cima dele, né? Ele sendo a peça fixa e o resto sendo peças móveis, tá? Então eu vou fazer o elo de corrente rapidinho aqui, porque a minha intenção não é mostrar a montagem, mas sim mostrar os ângulos, tá? Então eu tenho 4 elos aqui, eu tenho também 3 pinos curtos, que vão interligar esses elos aqui, e tenho mais um pino longo, ok. Então, mais uma vez, a minha intenção, né, não é mostrar a montagem, né, devagar, porque isso eu mostrei no robozinho, tá? Então, essa montagem aqui, ela vai ser igual ao do robozinho, vai ser posicionamento simples, tá? Concêntrico, coincidente, só posicionamento bem simples. E aí eu vou dar um gás aqui, com a intenção de mostrar a parte de ângulos para vocês, senão não dá tempo da gente ver tudo hoje. Tá? Eu vou deixar cada uma na posição correta, ou seja, eu vou girar cada uma aqui, deixando com a intenção de deixar no posicionamento correto, tá? E aí eu vou fazer a ligação delas aqui depois, tá bom? Vamos deixar aqui, vou deixar essa aqui assim, opa, assim, e a última assim, um pezinho, ok, tá? Assim eu já consigo colocar cada uma aqui.
Vai uma aqui, vai uma aqui, vai uma aqui e vai uma aqui. Finalizando com esse pino. E os pinos no meio aqui, unindo eles. Bom, vamos lá então. Vou colocar aqui. Começar a posicionar aqui nossa corrente, né? Posicionar. E vou fazer os posicionamentos rapidinho, tá? Então, eu vou posicionar essa linha com essa linha. Ele já vai encaixar, tá? Já encaixei aqui, ó. A primeira parte da corrente. Tá? Vou continuando, vou posicionar esse corpo aqui com esse corpo aqui. Tá? Ele já vai passar por dentro, certo? Aí, onde ele limita? Ó, você vê que ele anda junto, ó. Então, onde eu vou limitar ele? Vou limitar essa linha aqui com essa linha aqui, né? E aí, tá limitado lá. Agora eu vou colocar isso aqui dentro desse pino. Então, corpo com corpo. Tá? Concêntrico, já tá passando por dentro. Ele dá umas travadinhas assim que é normal, ó, ele passa por dentro. E eu vou limitar ele, então, face com face aqui, ó. Pra ele bater no coincidente ali. Tá? Ó, então ela mexe assim, tá? Rapidinho tô fazendo. Ah, professor, mas queria ver passo a passo. De repente a gente pega uma alça sobre aí, pra gente fazer, né, essas montagens mais devagar, e passo a passo de novo. Mas é a mesma coisa que o robozinho, tá? A ideia é a mesma do robozinho. Inclusive, quem quiser depois eu mando essas peças para vocês tentarem fazer em casa, né? Quem conseguir instalar o Solid em casa, aí eu mando para vocês. Então, é bem legal brincar aí com as montagens. Como eu já tenho uma certa prática, eu consegui aí, né, fazer de uma maneira mais rápida, né? Então eu já consigo adiantar aí esse trabalho que tem de montar a corrente aqui. Né? E a última aqui, né? Corpo com corpo, concêntrico, passa por dentro aqui, limita essa com essa, e ok. Né? Depois essa, face aqui com essa daqui, ok, passa por dentro aqui. E depois, para finalizar, eu posso colocar isso daqui na mesma reta desse aqui. Acho que não ficou bem certinho ainda não. Pera aí, dar um Ctrl Z aqui, voltar. Esse posicionamento não ficou legal. Então vou tirar esse posicionamento, deletar ele. Ok. E vou deletar. Soltei. Só isso aqui. Então vou posicionar de novo, vou posicionar passando dentro aqui no corpo. Ok. Ele já está passando por dentro. E aí sim eu limito essa face com essa face. Aí ele bate certinho. Beleza. E para finalizar, esse pino com esse pino. Passa por dentro aqui. Agora eu vou limitar. Né? Vou limitar aqui. Pronto, pessoal. Essa é a nossa corrente de elas. E ela mexe inteira, tá? Ela mexe aqui para cima. Mexe assim. Tá? Mexe assim. Mexe assim. Por enquanto, né? Ela tá totalmente solta. Eu vou deixar ela retinha aqui só para vocês verem. Por enquanto ela tá totalmente solta. Ou seja, eu não declarei ângulo nenhum, né? E ela tá totalmente solta para girar, para mexer, tá? Só que quando eu declarar o posicionamento de ângulo, que é a nossa ideia da primeira parte da aula, esse ângulo ele vai prender essa corrente àquele ângulo que eu declarar, aquele ângulo que eu colocar, ou seja, ele não vai se mexer, ele vai ficar num certo ângulo e vai ficar preso àquele ângulo, tá? Vamos lá. Bom, no slide, nosso primeiro ângulo, que é o angular, tá, do desenho, é 15 graus, tá? Então esse ângulo ele vai estar colocando um ângulo entre essa face e essa. Aí o ângulo de 15 graus vai fazer com que essa daqui vá para baixo assim. Ó. Então vou mostrando para vocês aqui. Tá? Deixa eu andar um pouquinho com ela aqui. Então vai fazer com que esse que está reto aqui, ó, 0 graus ou 180 graus, ele ande 15 para baixo, ok? Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Posicionar, sempre o comando posicionar, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou falar que eu quero posicionar essa face em relação a essa, tá? A primeira coisa que ele vai identificar é que eu quero coincidir as faces, ou seja, eu quero que essas faces estejam coincidindo no mesmo plano, estejam na mesma reta, coincidindo aqui. Porém, não é o que eu quero fazer, eu quero aplicar um certo ângulo, tá?
Então eu clico em ângulo e eu vou falar para ele, olha, eu quero um ângulo de 15 graus. Olha o que ele fez. Olha para onde ele jogou a minha montagem. E você, por que acontece isso? Porque a referência que a gente tem, né, para colocar esse valor de ângulo é diferente da referência que o exercício te deu. Tá? Então, às vezes o XYZ que a gente tem lá no exercício, exemplo, é diferente do eixo XYZ que a gente tem aqui no nosso programa do Solid. Então existem algumas maneiras da gente resolver esse problema. A primeira delas é inverter a dimensão, que é essa setinha aqui. Tá? Vocês viram que nada aconteceu se eu inverter, né, a nossa dimensão. Tá. Uma segunda maneira de resolver isso aqui é fazer com que esse ângulo não seja, né, 15 graus de fato, mas sim a nossa referência menos esses 15 graus, ou seja, é como se a gente já tivesse uns 180 graus, que é a nossa referência reta, né, no nosso eixo reto, e aí subtraísse esses 15 graus. Ah, professor, mas por quê? Porque os 15 graus que o exercício te deu, ele considerou a partir do zero, né? Como se você tivesse uma referência zero. Então eu vou testar de um outro jeito. Vou fazer 180 menos 15, dá 165. Né? Olha lá o que aconteceu. Então ele presume, né, que você está partindo dos 180 graus. E que você quer fazer 180 menos 15, porque você está indo para baixo com aquela peça. Tá? Então é como se ele estivesse já no 180 e o 15, na verdade, fosse, né, subtraído, ou seja, o 15 que ele está considerando aí fosse negativo. Tá bom? Então assim eu resolvo as minhas questões, né? Quando eu vou tratar de ângulo. Eu dou OK, aqui. E aí o que vocês estão vendo aqui, ó, tá preso. Eu não consigo mais ir para cima e para baixo com essa peça aqui, tá? E ele ficou a 15 graus conforme o exercício me pediu, tá? 15 graus é isso daqui, ó. 15 graus que eu quero é isso daqui, ó, que vocês estão vendo. Tá? Eu tenho aqui um zero, né, um eixo X aqui, por exemplo, né, em zero, e ele tem 15 graus de diferença, né? Só que o 15 graus é para baixo aqui. Por isso que a gente fez 180 menos 15, né? Porque ele presumiu que o 180, né, já fosse a nossa referência. Tá? Então, isso muda de exercício para exercício, tá bom? Isso muda aí e vocês têm que resolver essas questões de ângulo, né? Fazendo isso daí. Bom, nosso próximo passo é o seguinte. Eu já tenho meus 15 ali. Agora, o exercício me pede para eu aplicar 135 graus aqui, ó, nessas faces laterais. Tá? 135 graus é o nosso ângulo B, tá bom? Então, quando eu enxergar a nossa peça assim, eu quero que isso aqui faça isso daqui, ó. Tá? Esteja no ângulo de 135 aqui, ó, nesse cantinho aqui. Aí eu vou ter que relacionar essas duas faces do canto aqui, ó. Essa face e essa face, tá? Então vamos lá, vamos tentar relacionar elas aqui. Eu vou no posicionar, clico aqui nessa face, clico nessa face, tá? E a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, deixa eu colocar aqui mais ou menos. A primeira coisa que ele vai identificar é que eu quero coincidir elas no plano, tá? Então o programa, que tem uma inteligência artificial aí, é muito mais fácil já declarar um certo posicionamento, que é um posicionamento simples, né, como coincidente, por exemplo, ao invés de um posicionamento mais avançado, um posicionamento diferenciado, como é o do ângulo, tá? Ou distância, por exemplo. Então, para falar que eu tenho que eu quero ângulo, eu mesmo tenho que vir aqui e clicar em ângulo. Né? Aí ele colocou eu, né, no ângulo de 126 graus. Tá? Vocês estão vendo aí que ele já ficou no ângulo de 126 graus. Eu vou apagar aqui. Eu quero 135. Tá? Pergunta, ficou conforme o exemplo que eu pedi lá? Ficou conforme o desenho, né, que eu tô vendo aqui no slide? Ficou. Tá? Então, para esse elo da corrente, ele já conseguiu identificar o eixo correto. Tá bom? Então ficou exatamente como eu queria no desenho. O nosso ângulo aí, que é o ângulo B, ele fica 135 graus mesmo. Tá? Então, é como se ele estivesse mesmo partindo, né? Aqui do zero, mas ele conseguiu identificar que o 135 está aqui fora, que é o nosso ângulo externo. Tá? Então falta aqui 45 para ele, né, deixar a corrente reta aqui. Então ele conseguiu identificar de maneira correta, não preciso mudar o eixo, não preciso subtrair 180 disso, tá? Eu simplesmente dou OK. Então, consigo mexer? Não consigo mexer mais, ó. O nosso ângulo ele prende a peça do jeito que está ali. Nem essa e nem essa. Tá?
E para finalizar, a gente tem um ângulo aqui, ó, que é um ângulo C, de 120 graus, tá? Os 120 graus que eu quero é esse ângulo aqui, ó, é essa em relação a essa face aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, colocar aqui essa face, colocar essa face aqui. Ele vai entender que é coincidente, eu não quero coincidente, eu quero um ângulo. E esse ângulo que eu quero entre essas duas faces é de 120 graus. Vou colocar 120 então. Tá? Pergunta, ele identificou 120 de forma correta? Partindo do eixo que eu queria? Identificou. Então se eu comparar esse daqui com o nosso desenho do slide, está exatamente como eu quero, os 120 graus aqui fora. Tá? Vou dar OK. 120 graus, ele tem daqui para cá. Tá? Opa, para me posicionar. Né? 120 graus aqui para cá. Tá? Então ele conseguiu ver de forma correta aí o que eu queria. Ok? Bom, aplicado os ângulos, né? O máximo que eu posso fazer é girar a nossa corrente de elos por aqui. Tá? Aqui eu não consigo mexer mais. Aqui eu não consigo mexer mais, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Nenhum elo da corrente consegue se mexer mais. A única coisa que eu consigo fazer é girar essa corrente. Isso daqui poderia trabalhar, por exemplo, uma máquina, né? Que trabalhasse a um certo ângulo dessa maneira aqui, ó. Sei lá, alguma aplicação que a gente pudesse ter de ângulo aí, em que você quisesse fixar o valor do ângulo e a peça não se mexesse mais de fato. Tá? Então essa é uma aplicação bem legal, aí, bem comum de se acontecer na prática, dependendo do tipo de peça que você tem para desenvolver. Bom, era mais isso aqui que eu queria mostrar para vocês em relação ao ângulo, tá? E falar para vocês que prendeu no ângulo, né? Que ela não mexe mais. Ok? E aí a gente tem diversas maneiras de enxergar essa peça, né? A gente tem isométrica, consegue girar ela, ver que ela ficou assim, ó, toda torta, né? O ângulo de 135, o ângulo de 15, o ângulo de 120. Então tá aí. Beleza, pessoal. Vamos lá então. Vamos para o nosso próximo passo aqui. O primeiro passo era mostrar o posicionamento de ângulo. O segundo passo, olha lá, como é a nossa peça que eu queria, né? Como era a nossa montagem. As 15, 135, 120. Então a gente aplicou lá o 135 e o 120, ficou perfeito ali, né? De acordo com o eixo que a gente tem lá considerado no SolidWorks. O A, que é 15, a gente teve que fazer 180 menos 15, né? Porque ele não encontrou o mesmo eixo, a mesma referência de eixo do que o desenho aqui, pelo menos para o ângulo A só. Bom, e aí, no final, então, a gente vai ter, né, essa montagenzinha aqui que a gente fez agora. Ok? Aplicação de ângulo. Vamos agora fazer uma aplicação de distância. Tá? Isso aqui é a Spider, tá? Uma peça aí que a gente tem no SolidWorks. E nessa peça, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a Spider como sendo a peça azul aqui, né, que é a última peça. A peça azul mais clara aqui, né, ou verde, sei lá, é o nosso hub, tá? Que vai ficar distanciado a 10 milímetros da Spider. E a nossa última peça marronzinha aqui é o nosso shaft, que é a peça que vai ficar a 100 milímetros do hub. Tá? Então eu vou colocar esse distanciamento para fazer com que fique exatamente dessa maneira aqui. Tá? Para fazer com que a distância fique, né, planejada aí, projetada dessa maneira aqui. E aí ele não vai se mexer, não vai entrar, não vai sair, ele simplesmente vai fixar essa distância aí. Tá? Aqui então, eu vou fechar essa corrente de elos, né? Não vou nem salvar. Vou criar um novo arquivo de montagem. Espero que eu tenha essa Spider aqui, as peças dessa Spider. Bom, vou manter visível aqui sempre, manter visível, tá? E vou procurar as peças da nossa Spider. É bem simplesinho, tá? Aqui. São as 3 peças, bem simples. Tá? De cara, quando eu adiciono as 3, aparece a peça de frontal, barra de espaço. Aí coloca isométrico para enxergar melhor. A nossa peça fixa não vai ser essa. Nossa peça fixa, eu vou colocar Spider, porque vai ser a peça do fundo, né? A peça mais externa ali da nossa montagem. Vou colocar ela com a intenção de colocar as outras 2 peças aqui na frente, né? A uma certa distância. Então a gente vai ter o hub aqui na frente e a gente vai ter o shaft aqui.
Aqui, travou. Aqui. Ok. Posso fechar aqui então, né? Tem uma peça de cada. Qual que é a minha intenção? Utilizar o posicionamento de distância para distanciar essa peça aqui dentro da spider, né, a um certo valor, e depois essa peça aqui dentro do hub a um certo valor. A gente tem aqui a spider, que não se mexe, que é fixa, foi a primeira peça que eu coloquei. Tem o hub, né, que vai vir aqui, e tem o shaft, que vai vir aqui. Ok, então vamos nos posicionar aqui. Tá? Só que eu não começo, né, já fazendo posicionamento de distância. A primeira coisa é encaixar uma peça dentro da outra. Ou seja, fazer com que uma peça seja concêntrica à outra. Tem o mesmo centro. Então, para fazer esse hub andar aqui dentro da nossa spider, eu tenho que clicar no corpo dele, né, e clicar na face interna, de modo ao programa entender que eu quero um concêntrico, né, um posicionamento concêntrico aqui. Olha lá o que aconteceu. Quando eu fiz, ele me dá as opções. Tangente, perpendicular, paralelo. Concêntrico foi o que ele identificou. É exatamente isso que eu quero. Por quê? Porque eu quero que ele ande aqui dentro. Porém, é lógico que eu não vou deixar ele assim, né, totalmente solto. A minha ideia é posicionar ele aqui fora, a uma certa distância. Tá? 10, 20, 30, aí fica a critério de vocês. Eu coloquei 10 só para exemplificar. E aí foi a mesma coisa que a gente fez no pescoço do robô. Tá? Ela dá uma certa distância, aquela peça, e ela fixar a peça aqui, não mexer mais a peça. Ok, então vamos lá. Para eu dar essa distância, eu tenho que dizer para ele quais são as faces que eu quero distanciar. Eu quero distanciar essa face aqui, de fora, em relação a essa face de fora do hub. Quando eu clicar nas duas, o nosso programa ele vai entender que eu quero coincidir as faces. Ele sempre entende o coincidente e o concêntrico. É padrão do programa. Porém, eu não quero deixar eles coincidindo no mesmo plano. Eu quero fazer com que eles tenham uma certa distância. Eu vou clicar em distância. Se eu colocar 46, nosso hub vai até para fora. Se eu colocar 20, por exemplo, nosso hub já vai para dentro, né? Porém ele fica, né, mais para fora do que para dentro. Eu coloquei 10 no exemplo, né? Com a intenção de deixar ele, né, bem para dentro. Eu não sei se ele chega a encostar, não, porque aí, claro, ele estaria totalmente para dentro da spider, né? Então ele tem um pedacinho aqui de sobra, né? E esses 10 milímetros é a distância dessa face em relação a essa face, tá? A distância, a altura, exatamente a altura do hub aqui, tá bom? Vou dar OK, e aí o que acontece? A partir do momento que eu fiz esse comando de distância, posicionamento de distância, a nossa peça ela não sai mais daqui. O máximo que ela faz é girar. Que vocês enxergam aí que ela está girando. Mas sair daqui ela não sai mais. Então esse posicionamento de distância te permite, né, distanciar uma peça da outra e fixar essa distância. Assim eu vou fazer também com o nosso shaft. Tá? Então eu vou usar essa face aqui, que é o corpo dele, passando por dentro do nosso hub. Tá? Já achou que é concêntrico, vou dar OK. Ele já vai estar andando por dentro aqui de forma concêntrica, ou seja, tendo o mesmo centro como referência. Só que eu quero que ele fique a uma certa distância para fora aqui, né? Então, qual é essa distância que eu vou deixar ele para fora? Vamos lá. Eu vou deixar essa distância entre essa face do hub, que é essa face de fora aqui, em relação à ponta dele, que é essa ponta aqui. Tá? A princípio, o programa vai entender que eu quero coincidir, né, eles no mesmo plano. Eu vou dar a distância, e a minha distância vai ser de 100 milímetros. Okay? Se eu olhar para trás, né, olha lá, ele andou um pouquinho, né, um pouquinho mais ali, em relação ao hub, ficou um pouquinho para frente. Ok, a partir do momento que eu der 100 milímetros de distância entre a ponta e a face, ele vai ficar preso aqui. Tá? Ele gira, tá? Ele está girando aqui, porém ele não entra nem sai. Ele fica preso a essa certa distância. Tá? Esse é o posicionamento de distância, que prende as peças a uma certa distância aí, uma da outra. Tá? Posso girar a spider? Dá para girar, tá? Porém, se eu liberar aqui a peça, eu preciso prender outra, fixar outra. Por quê? Vou mostrar para vocês. Essa peça ela é fixa, essa spider aqui ela é fixa. Deixa eu sair do posicionar.
Essa peça Spider ela é fixa. Dá para liberar ela? Dá. Botão direito, flutuar. Quando eu faço isso, ó, nosso conjunto ele flutua inteiro. Tá? Eu não consigo girar ela, porque eu não tenho uma peça fixa, uma peça presa, para girar somente isso. Então, quando eu tento girar, ela anda, tá? Porque ela está totalmente solta. Então, geralmente, o nosso conjunto ele precisa de uma peça fixa, né, para eu poder mexer outras peças. Eu vou fixar o nosso lápis aqui, que é o nosso shaft. Eu venho com o botão direito em cima dele, fixar. Pronto, o nosso lápis está fixo. O nosso conjunto já não anda mais. Mas agora eu consigo girar a nossa spider aqui. Por quê? Porque o nosso shaft, né, que é esse daqui, está preso, está fixo. E a nossa spider está flutuando, está solta. Ok? Então é bem legalzinho esse modelo aqui. Dá pra gente ver tudo isso daí. Ah, você dá pra fazer uma simulação disso aqui? Dá, opa. Você consegue simular, você mesmo faz o movimento simulando, né? E grava esses movimentos aí num videozinho que você pode fazer no SolidWorks. É claro que aqui ele não faz bem feito, porque quando você faz a volta ele dá umas travadas, né? É normal do SolidWorks, tá? Mas de vez em quando ele faz até certinho, mas às vezes ele dá umas travadas. Mas o giro dele tá feito certinho. Travou aí o celular dos caras. Deve ter travado no movimento da Spider. Até aqui, beleza, pessoal? Tranquilo? Quem tem fone aí? Aqui tá tranquilo. Beleza. Então. Deixa eu ver aqui. O Matheus travou. Bom, pessoal, parece que tá travado aí para alguns. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Aí vocês me falam. Vamos ver aqui. O Vitor também travou. Vocês estão enxergando agora o SolidWorks? Voltou. Tá. De vez em quando, o duro desse programa aqui do Teams é que no celular, de vez em quando, ele dá umas travadas. E aí a tela não aparece aí pro pessoal. Quem tá no computador geralmente não trava, mas no celular dá umas travadas. Mas beleza. O que eu fiz aqui foi mostrar, né, o posicionamento de distância. Aí eu coloquei 10 de distância dessa peça em relação a essa, né, essa altura aqui de 10. E depois eu coloquei essa peça a uma distância de 100 milímetros dessa daqui. Essa ponta aqui a 100 milímetros dessa daqui. Tá? Tem um passo a passo no slide que mostra, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhada. Ó. Do Vitor voltou também? Eu creio que tenha voltado, né? Do Matheus voltou. Vamos ver se não voltou sim, beleza. Então, pessoal, o que eu fiz? Antes a nossa Spider era peça fixa, nosso conjunto, e as outras eram móveis. Aí o que eu fiz? Eu flutuei essa peça, né? Cliquei aqui em flutuar, que agora está como fixar. Tá? Flutuei ela e fixei essa daqui, que agora está como flutuar aqui. Tá? Por quê? Porque aí eu quis mostrar que dá para fazer um movimento aqui, né? Porque essa peça é fixa e agora essa daqui é móvel. Tá? Então, coisas aí do SolidWorks que dá para a gente fazer, né? Flutuar todas as peças ou fixar as peças que a gente quiser dentro da montagem para poder fazer movimentos. Ok, deixa eu fechar aqui, vou nem salvar. Vamos criar um novo arquivo de montagem. Tá? Vou manter visível aqui e agora eu vou buscar a nossa montagem principal da aula de hoje, tá? Que é a montagem de PowerPoint aqui, acho que está aparecendo para vocês, né? Que é a montagem do nosso motor. Aqui eu fiz passo a passo mostrando, tá? A distância de 10, colocando aqui a distância de 10 entre as duas faces, né? E depois colocando a distância de 100 aqui, ó, entre as duas faces também. Né? No final fica assim. Opa. No final fica assim. Ó, dessa maneira, conforme vocês viram. Vamos iniciar então a nossa montagem do motor. Tá? Tem um passo a passo aqui que eu fiz nos slides. Tá? Eu vou dando uma olhada neles aqui para mostrar para vocês. Mas a nossa montagem do motor vai ficar assim, só para vocês terem ideia.
clicando aqui no último slide, só para vocês verem como vai ficar. Tá? Nosso motor vai ficar dessa maneira aqui, tá? Ele vai ficar montadinho dessa maneira. É um motorzinho bem simples, tá? 2 cilindros, 2 bielas, um virabrequim e um bloco só. E aí a gente vai explodir ele depois, mas a ideia inicial é montar ele. Então eu vou mostrar para vocês como montar, para vocês verem como faz, né? Depois a gente se preocupa com a parte de explosão, tá? Então, deixa eu colocar de volta aqui no Solid. Todo mundo vendo o Solid aí, quem está no celular, Leonardo, Vitor. Aqui está o nosso SolidWorks. Respondam aí no chat depois. Vou pegar as peças do motor, deixa eu ver se abre aqui as 4 peças. Opa! E aí, barra de espaço, isométrica. Tá? E eu vou colocar como peça, primeira peça, que é a peça fixa, o bloco do motor. Então, nosso bloco vai ser a peça fixa, tá? Tá. Vou colocar 2 bielas, que é o que a gente vai usar. É só um avisozinho que ele dá, tranquilo. Cilindro, 2 cilindros e um virabrequim. Ele fala que é da versão educacional, essa montagem aqui. Realmente, essa é uma montagem que o SolidWorks ele traz, tá? Uma versão educacional dele. Bom, que todo mundo pode fazer. É uma montagem bem simples aí. Aqui, deixa eu verificar. Leonardo tá vendo, ok. Matheus, Vitor, tá tudo ok. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. Bom, a minha ideia é montar um motor colocando virabrequim aqui, colocando as bielas dentro dos furos, né? E colocando os cilindros nas bielas aqui encaixados, tá? Bom, tá tudo desencaixado por enquanto. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada, é inverter esses cilindros, tá? E aproveitar também para girar um pouco essas bielas, tá bom? Com a intenção de, deixa eu pegar aqui o slide, com a intenção de deixar eles posicionados, tá? Bem posicionados aqui. Então eu vou pegar aqui, girar componente, tá? Vou girar o cilindro já de assim, ó, deixando ele naquela reta ali, ó, conforme vocês estão vendo, a parte de cima é a parte que não tem um furo, né? A biela, vou deixar também assim, já mais ou menos no posicionamento correto, tá bom? Não precisa ser tão exato assim, mas só deixar no posicionamento mais ou menos ali. Aqui também, em diagonal, né? Posso até girar para ver onde está o furo ali, apesar de estar meio longe. Clicando na peça, clique e arrasta, ela vai girando. E aqui o nosso cilindro, né? O buraco para baixo. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vou dar aqui. 2 cilindros com furo para baixo e as 2 bielas que vão entrar aqui nos furos, tá? Vocês veem que elas atravessam, não tem nada a ver com o plano ainda, mas aqui a gente vai fazer o posicionamento. Ok, o primeiro posicionamento que a gente vai fazer é o mais fácil, tá? Que é o do virabrequim. O virabrequim ele vai vir aqui dentro, tá? Exatamente nesse rasgo que tem aqui no bloco, né? Esse corte que tem aqui no bloco, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comando posicionar, que é o comando padrão, okay? E vou posicionar o virabrequim clicando linha com linha aqui, ó. Linha com linha. Então assim faz com que o nosso virabrequim já esteja preso. Pode ver que o nosso virabrequim, se eu puxar ele aqui, o máximo que ele faz é girar, tá? Ele está preso ali já, com um posicionamento apenas, eu consegui travar ele ali. Ah, se eu usasse face com face, vértice com vértice, daria certo? Daria certo, talvez se tivesse que usar 2 posicionamentos ao invés de um. Aí eu consegui utilizar um porque eu peguei a linha aqui, ó, e ele já colou linha com linha aqui, tá bom? Muitas vezes linha com linha é o melhor posicionamento, tá? Só para ficar a dica aí. Beleza, só que tem um problema, né? Eu encaixei o virabrequim ali, mas o nosso bloco está tampando tudo. Como é que eu vou enxergar lá dentro do bloco para colocar as bielas, né? Para encaixar as bielas no virabrequim? Bom, se eu clicar com o botão direito em cima do bloco, né, eu tenho aqui alguns comandos, tá? Poucos comandos. E um deles é alterar a transparência. De novo, botão direito, né, ele não aparece aqui. Eu venho na setinha de baixo aqui, aumento o nosso menu. E um dos comandos que tem aqui é alterar a transparência. O que significa isso? Deixar aquela peça transparente, tá? Mudar
o jeito de enxergar a peça. Vou clicar nela aqui e olha o que vai acontecer. É como se eu tivesse deixado o bloco transparente, assim eu tenho acesso ao virabrequim que está lá dentro. Isso faz com que a minha montagem ela facilite assim demais, tá? Porque te dá muito trabalho não conseguir enxergar o que está lá dentro do bloco. Bom, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que colocar as duas bielas lá dentro, encaixadas lá no virabrequim, bem no meio, bem nesse cilindro do meio aqui, nessa essa união aqui do meio. Como eu vou fazer isso daí? Primeiro, vou fazer com que a biela ela ande, né, dentro daquele pino que está lá dentro, lá no meio. Como que eu faço ela andar lá? Coloco a face de dentro dela aqui, né, e combino essa face com o cilindro, né, com aquele pino de união ali, para que ele fique concêntrico, ou seja, concêntrico ele vai andar por dentro do pino lá. Tá? Pode ver que ele até gira, né, o virabrequim, porque o virabrequim é solto, mas ele já está, né, ó lá, encaixado ao pino, né, já está encaixadinho lá e andando de forma concêntrica. A minha ideia agora é de fato fazer com que a biela tenha agora, né, ela saia por esse furo aqui. O que eu tenho que fazer é trazer a nossa biela aqui para eu saber exatamente onde ela tem que colar. Vocês estão vendo que ela está ali saindo do buraco, né? Olha lá. Está exatamente no furo ali. Então ela tem que encaixar na parede de cá, ou seja, na face de cá do virabrequim. Do jeito que ela está ali. Ela não está encaixada, ela está solta. Eu preciso colar ela aqui, ó. Não posso atravessar, mas eu preciso colar face com face aqui. E como é que eu colo essa face com face aqui? Eu vou clicar na face, né, naquela face ali da biela que vocês estão vendo, e vou clicar na outra face do virabrequim. Assim eu colo ele, ó, coincidente, eles coincidem, eles colam. Vou dar OK e olha o que aconteceu. A nossa biela ficou presa ao virabrequim. Tá? Se eu colasse ela do outro lado do pino, se eu colasse ela nessa face aqui, ó, opa, peguei sem querer, aí ela não ia conseguir sair pelo furo aqui, tá? Então tem que ficar esperto quando você vai acertar a montagem, que a biela tem o lugar certo para ela conectar aqui, tá bom? Aí sim, ó, ela tá saindo aqui no furo certinho, tá? Vou dar umas travadinhas, mas tá tranquilo, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra biela, tá bom? Então vou aqui, do outro lado, vou fazer com que essa biela, ela ande por dentro, né, do pino do virabrequim. Pode ver que ela tá bem longe do pino lá, né? O pino tá ali, ó. Então eu vou me posicionar, vou entrar, pegar a face de dentro dela, face interna, e vou clicar aqui no nosso pino de união aqui, né, para que ela ande, né, de forma concêntrica aquele pino. Ó. Então ela tá andando ali de forma concêntrica aquele pino. Pode ver que ela vai ter o tamanho exato para encaixar ali, tá? Ela tá andando, mas ela tá solta ainda. O que que falta? Falta, né, prender ela aqui, ó, colar ela aqui na parede do virabrequim. Tá? Então eu vou clicar aqui. Deixa eu tirar um pouco na face do virabrequim e na face dela. Como é que eu vou pegar a face dela? Traga um pouco para cá. Se você conseguir enxergar aqui, beleza. Pega aqui a face dela. Coincidiu, colou, dou OK. Pronto. As duas bielas estão posicionadas, né? E eu consigo fazer o movimento do virabrequim, ó, e elas se movimentam ali, tá? Sendo que essa sai aqui e a outra sai no outro furo lá, tá? Sai aqui, no outro furo aqui. Então, importante você saber o posicionamento correto das bielas para você não errar ali na hora de determinar. Então essa é a montagem que o próprio SolidWorks traz, né? A versão educacional dele, para ele fazer com que você aprenda a montar. OK, né? Por enquanto estamos aí, todo mundo vendo. Agora a minha ideia é colocar o cilindro ali, ó, encaixado na biela, né? Para que ele suba e desça, né? Conforme o movimento de um motor. Você vai perguntar, mas não tinha que ter um pino, né, que passasse, atravessasse a biela e o cilindro? Sim, na prática teria um pino, de repente para prender eles ou coisa do tipo. Tá? Ou uma solda, alguma coisa assim, não sei bem como funciona isso, mas aqui quando a gente faz o posicionamento, ele automaticamente consegue identificar. Tá? Então quando eu fizer o posicionamento, ele consegue prender já o cilindro na biela, sem precisar de pinos auxiliares, peças auxiliares aí,
que se encaixe entre um e outro, que atravesse um e o outro. Tá? Então, essa é a intenção do posicionamento. Posicionar as peças, né, que podem ser de uma maneira fixa ou não, e fazer com que elas se unam através tipo de uma coincidência, né, como se fosse uma cola passada na peça, mas também nada impede que ela esteja distanciada uma da outra e seja também presa a uma outra. Tá? Então agora aqui, para eu prender o cilindro, vou até ver onde está no slide, só com a intenção de ver aqui onde que eu fiz o cilindro. O cilindro aqui, primeira coisa, eu quero fazer ele correr dentro do furo aqui, tá? Ou seja, eu quero que ele fique concêntrico a esse furo. Se eu olhar para o lado aqui, olha a diferença que ele está do furo, tá? Ele está bem longe do furo aqui. Então, eu vou clicar no corpo dele, vou clicar na face interna do furo e pronto, vou dar OK. Ele já identificou que eu estou, né, concêntrico ao furo. Ele já está correndo por dentro do furo aqui. E agora, a minha intenção é encaixar ele, né, na biela, ok? Se eu encaixar essa linha de fora aqui, vai dar errado, por quê? Porque o que encosta na biela é a linha de dentro com essa linha aqui. Né? Mas eu também posso usar a face. Né? Se eu pegar essa face aqui, que é a face de dentro do nosso cilindro, junto com essa face da biela, né, ele vai identificar que essas faces, olha lá, elas são concêntricas, ou seja, compartilham do mesmo centro. Tá? Isso faz com que eu não necessite do pino que eu falei para vocês, mas sim que a peça ela já tem um encaixe, um posicionamento que vai prender o cilindro ali. Então olha lá, o nosso cilindro já ficou preso à biela, né, mesmo sem um pino que atravessa aqui, ó, o furo. Tá? E se eu olhar por baixo, vou olhar por baixo, ó, olha a diferença de espaço que existe entre a biela e o cilindro. Né? Não existe nada conectando eles aqui. Ó. Existe realmente o ar ali, né? Não tem um pino, não tem nada unindo eles. Mas o posicionamento de concêntrico fez isso por mim. Tá? Fez o papel desse pino que não existe aqui, ou dessa solda, seja lá o que for, que prende eles aqui. Tá? Então, o posicionamento de concêntrico fez eles ficarem concêntricos um ao outro. Tá bom? Isso fez com que ele já prendesse, então, o nosso cilindro aqui. Ó, o cilindro ele já sobe e desce. Né? De vez em quando ele dá umas travadas assim, ele atravessa para baixo, mas isso aqui é do SolidWorks, né? Tá? Mas ele já sobe e desce, né? Já faz um movimento aqui, porque ele já está concêntrico um ao outro. Mesma coisa eu vou fazer para esse outro cilindro. Tá? Vamos lá, posicionar. Vou pegar o corpo do cilindro, com a face interna aqui do furo, concêntrico, compartilhando do mesmo centro. Ó, tá? E vou fazer isso também, né? Para a biela e para a face interna do cilindro, para eles compartilharem do mesmo centro. Tá? Olha lá, estão compartilhando do mesmo centro. Tá? Concêntricos. Ok. Pronto. Prendi os dois. E na hora que eu dou barra de espaço isométrico, se eu girar o virabrequim, olha o que acontece. Temos um movimento aqui de um motor, né? Simples. Um motorzinho aí educacional, né? Que o SolidWorks te traz. Justamente com a ideia de mostrar para você que existe, né, a possibilidade de fazer um movimento do motor, inclusive de gravar essa simulação. Tá? Eu acho que eu não tenho um módulo de simulação instalado aqui no meu Solid, que eu instalei só o Solid mesmo, mas vocês podem instalar um módulo de simulação e vai que vai. Né? Então tá aí, ó. Bem legal, né? Se eu girar devagar o virabrequim, vocês conseguem ver o movimento do pistão ali, né, que seria, né, um cilindro, né, mais a biela, né? Seria o movimento, então, que a gente teria no motor. Ok? Bem legal, né? A minha ideia principal aqui na aula não é mostrar a montagem. Tá? As montagens são meio que parecidas, né? Desde o robô lá, desde do cubinho que a gente fez, tá? Mas sempre concêntrico, coincidente, concêntrico, coincidente. Às vezes tem uma distância, às vezes tem um ângulo. Mas agora a nossa intenção com esse motor aqui é mostrar a explosão, tá bom? Bom, consigo clicar com o botão direito e voltar aqui a visualização dele, né, correta, né? A gente fez transparência, mas eu queria voltar aqui a nossa visualização não fosse transparente. Exibição do componente.
sombreado com arestas. Deixa eu ver se... Estou aqui. Deixa eu ver se eu tô... mas não. Deixei transparente aqui no slide também. Ai, não tem inverter transparência. Realmente. O comando aqui não apareceu. Definir componente, opção do componente. Estranho. Ele não quer voltar, né? Estrutura com arame. Exibição componente. Sombreado. Também não. Sombreado com aresta. Mas tem aqui, ó. Alterar transparência. Então agora a gente tem o nosso motor aí, né? Que vocês podem ver aí trabalhando. Fica meio ruim, né? De chegar dessa maneira. Eu particularmente gosto de manter ele na transparência para a gente poder enxergar lá dentro, né? Aí vai de vocês aí, né? A visualização de transparência ou não, é só acionar aqui. Show de bola? Vamos lá fazer então a nossa explosão, pessoal. Não vou ficar voltando para o slide, porque senão vai dar problema da visualização aí do pessoal que está no celular. Eu vou partir aqui do SolidWorks mesmo, mas eu vou pegar aqui o slide só para seguir passo a passo. Bom, explosão então desse componente. Deixa eu pegar aqui o início da explosão, tá? Beleza. Vou fazer para vocês verem, tá? Bom, feita a montagem, bonitinho aqui, do jeito que você queria, trabalhando conforme você queria. Agora a gente vai fazer a vista explodida dessa montagem. O que é a vista explodida da montagem? Bom, a vista explodida ela te mostra, né, onde cada peça vai encaixada. Tá? Então você consegue explodir as peças de maneira a distanciar elas do seu conjunto de montagem e mostrar para quem é de fora, para quem está por fora do projeto ali, como essas peças elas vão se encaixar, tá? Como essas peças vão ligadas ao conjunto. E além disso, você pode fazer um videozinho, né, mostrando também a explosão, né? Pode mostrar ele recolhendo, pode mostrar ele explodindo, então é bem legal. Vamos lá. Então a gente tem aqui em cima vários comandos, né? Lista de materiais, lista explodida, né? Alguns comandos que vocês vão ver. O lista de materiais que é até utilizado no vídeo que eu passei para vocês aí na lista de exercício. Enfim, lista explodida. Bom, aqui na lista explodida é o seguinte: toda etapa de explosão que você faz, ou seja, cada peça que você explode de fato, você tem que concluir, né, aplicar e dar ok, concluir no final. Porque se você não concluir, a explosão que você fez ali, né, quando você for fazer a próxima, você vai acabar perdendo. Então, ele vai guardando aqui, na esquerda, aqui, ó, no nosso comando, todas as etapas de explosão que você fez no seu desenho, na sua montagem. Então, cada etapa de explosão que você faz, ele vai perguntar se você quer aplicar, de fato, e se você quer concluir. Toda vez que você aplica e conclui, ele guarda como se fosse uma etapa da explosão. Por que isso? Porque aí quando você for fazer uma animaçãozinha, um videozinho, ele mostra peça a peça, tá? Sendo explodida ali ou sendo recolhida, né? E não todas de uma vez. Ah, você quer fazer todas de uma vez. Tudo bem, aí você só aplica e não conclui. Cada etapa de explosão você aplica, mas sem concluir, né? Aí ele não separa as etapas, ele faz como se fosse tudo uma só. Vocês vão entender agora na hora que eu clicar na peça. Bom, vou explodir primeiro aqui o nosso cilindro, tá? Então eu vou clicar nele aqui. Na hora que eu clico nele, olha lá, aparece um emaranhado de eixos aqui, né? Que você pode, na verdade, estar trazendo ele para explodir para várias direções. Eu quero explodir ele para cima aqui. Bom, ou eu arrasto o eixo até, né, eu identificar que ele vai ficar com aquela setinha azul para cima, tá? Então eu comparo ele com uma linha aqui, ó, e solto para indicar a direção que ele vai explodir, tá? Ou quando eu for fazer a explosão, acho que existe um jeito da gente arrastar ele, mas eu não estou conseguindo arrastar, eu disse que foi estranho, que geralmente a gente consegue arrastar, mas deixa eu entrar aqui no comando de explosão de novo e tentar. Realmente ele não vai deixar isso a gente arrastar.
E vai só selecionando peça. Bom, vai ter que ser desse jeito mesmo. Se eu não me engano, nos SolidWorks mais novos, né, nas versões mais novas, você pode clicar e já arrastar, né, e já dar a explosão, o valor da explosão que você quiser. Aqui não, aqui a gente tem que clicar no componente, né, e quando eu tento arrastar ele, ele não deixa. Ele seleciona mais de um componente. Então eu tenho que clicar no componente de fato. Né, e para eu dar a direção, né, a direção que eu quero explodir ele é a direção do furo, que é a direção para cima. Eu posso arrastar essa tríade, né, que são essas setas, ou eu posso clicar numa das direções, numa das linhas, que me dá a direção para cima, tá? Como eu não tenho uma linha que eu consiga clicar que me dá essa direção, eu vou pegar o meio aqui da tríade, exatamente o meio da tríade, né, e vou indicar para ele a direção que eu quero para cá, tá? É a direção para cima. Vocês estão vendo que ele vai mudando a seta, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai dar a direção para baixo. Se eu trazer para cá, ele vai me dar outra direção. Mas se eu trouxer para cima, a nossa setinha azul, ó, ela vai dar a direção para cima. Então, se eu soltar aqui, ó, olha lá, a direção que ele me indicou é a direção aqui, né, nesse sentido. E aí eu dou a distância. Vem aqui embaixo, na minha esquerda, eu vou falar para ele, eu não quero 10 milímetros, eu quero 140 milímetros. E dou Enter. Aliás, aplico. E aplico aqui, né? Olha lá, a partir do momento que eu apliquei, ele colocou 140 de distância, né? Naquele sentido que eu adotei, que é o sentido da setinha principal aqui, ó, tá? Então eu tenho que arrastar aquela tríade, né? Aquelas 3 setas, para a direção que eu quero seguir com o meu objeto, com a minha peça. Feito isso, 140 milímetros, que eu apliquei aqui, né, no cantinho esquerdo, eu vou concluir. Se eu não concluir, como eu falei para vocês, ele vai considerar tudo como uma etapa só. Então eu vou concluir para vocês verem que essa etapa de explosão 1, né, vai ser uma etapa separada, ou seja, vai criar uma etapa só para essa peça aqui. Vou concluir. Concluir. Olha lá, a peça já fica lá. A minha etapa de explosão está aqui, ó, relacionada àquela peça. Tá? E se você quiser fazer uma etapa para todas as peças, você pode fazer também. No caso meu aqui, eu vou fazer uma etapa para cada peça. Tá bom? Vamos lá então. Professor, se alguma das peças ficar muito próxima ou muito distante, é possível editar a peça que foi feita antes? Tipo, distanciar mais ou Sim, não? é possível. Você vem. Sim, você vem aqui na etapa que você fez já. Clica nela aqui e muda a distância. Em vez de 140, eu vou colocar 160. Aí eu venho, coloquei 160, vou aplicar. Opa, precisa selecionar os componentes. Selecionei e aplico. 160, acho que já foi já. Deixa eu colocar 200 para ver se vai dar diferença. 200. Ah, tá. A partir do momento que eu altero o valor, ele já faz. Ó, 160. Já clico fora, ele já faz. Ó, 140. Tá? Ele já está mudando ali a distância. Tá bom? Então basta você clicar aqui na etapa de explosão e mudar o valor, alterar o valor, né, em cima daquela peça que você fez. Concluído. Beleza. Então, ó, toda vez que eu quero mudar, clico na etapa de explosão, né? A caixinha azul está vazia, você clica na peça que você está usando na etapa de explosão e muda o valor. Ó, vou até aumentar um pouquinho, vou colocar 160. Ó. E clico fora aqui, aplico. Opa, ele fez um eixo errado. Deixa eu voltar tudo aqui. Até voltou demais. 140. Aplico. Apliquei, concluir. Mas se eu precisar alterar, venho aqui na etapa de explosão. Clico na peça aqui. E altero a 160. Só que ele, por algum motivo, ele não está alterando aqui. Né? Eu tenho que vir aqui e selecionar o eixo que eu quero de novo, tá? Quero aumentar mais 20. Então, coloco aqui, né? Aplica, ó, se eu colocar mais 160, ele vai longe. Né? Então, quero mais 20. Só mais 20 aqui, ó. Aplico. Então, ele já andou mais 20 aqui para cima, tá? Então, toda vez que você for fazer, né? Aí ele vai fazendo essas etapas de explosão. Aqui ele declarou como etapa de explosão 2, já. Ele criou uma nova etapa de explosão, que não era a minha intenção. A minha intenção é você editar para... aqui, ó. Botão direito, editar a etapa. Aí você vem aqui e edita. 140, 150, 160, tá vendo? Você consegue editar a própria etapa de explosão que você já fez.
160, vou deixar. Concluo. Tá aí, então eu alterei ali. Mesma coisa eu vou fazer para outro cilindro, tá? Porém, ele vai ser outra etapa de explosão. Então, vou fazer uma etapa para cada peça. Então, eu vou aqui, clico no cilindro aqui, né? Indico que eu quero essa direção aqui. Então, basta eu arrastar um pouquinho e eu perceber que ele já acha aquela seta azul para cima, né? Tá? Ah, o senhor não foi exatamente o que eu queria. Aí você faz o seguinte, não dá para você voltar aqui, né? Você vai vir aqui e aonde ele declarou o eixo aqui, ó, que é esse eixo aqui que ele declarou, aliás, aqui em cima, que é o eixo Z que ele declarou, você apaga. Ou você limpa as seleções aqui. Limpei, né? De novo ele vai pedir para eu procurar um eixo. Aliás, eu posso limpar as peças aqui, ó. Limpei a peça. Para aqui. De novo, ó. Clico o botão direito aqui, limpo as seleções que eu tenho da peça, né? Ele vai soltar a peça, ou seja, não vai clicar mais na peça. Clico de novo na peça para eu poder indicar um novo sentido. Pode ser para lá, pode ser para baixo, pode ser para cima. Caso aqui está na direção correta, vou aplicar o 160 de novo, tá? E aplico, apliquei, ok, concluo. Pronto. Já tenho duas etapas de explosão, uma etapa para aquela peça de cima, uma etapa para essa peça de cá. E vou fazer a mesma coisa para os outros. Então eu vou fazer com a biela, clico na biela, qual a direção que eu quero que ela ande? Quero que ela ande aqui para cima. Tá? Se você não conseguir achar a direção aqui, por aqui, né? Que nem, ó, ele se baseia em linhas ou em faces, né? Para ele tomar a direção. Você pode também buscar por aqui, ó, a direção. Tá? Se você não conseguiu encontrar aqui a direção que você quer, ou se você achar que está torta, por exemplo, aqui, ó, tá? Você pode se basear no próprio furo aqui, ó. Tá bom? Olha lá, com uma seta azul ela vai para cima, ó, tá vendo? A seta azul vai indicar lá que eu quero nessa direção. Olha lá. Tá? Então eu consigo pegar também as linhas de fora para indicar a direção daquela peça. Eu não preciso necessariamente buscar a direção nas linhas da própria peça. Posso buscar nas linhas de fora, tá? Até eu conseguir achar a direção que eu quero. Bom, eu quero essa direção aqui. Quanto? Menos que o cilindro. O cilindro está 160, né? Eu vou colocar aqui 100. Vou aplicar. Olha lá. Ela ainda está dentro do conjunto, 100 foi pouco. Então eu vou aplicar mais um pouco, 120. Ok, 120 está fora já, está num valor legal ali. Ó, intermediário. Né? 130, né? Fica melhorzinho. 130. Né? E aí ela tá para fora ali, tá bom? Então, faz com que a gente tenha a nossa explosão da biela ali, tá? Etapas separadas. Vou aplicar e vou concluir. Né? Prontinho, né? 3 etapas de explosão por enquanto. A quarta etapa vai ser a outra biela. Clico nela, arrasto a tríade até achar a direção que eu quero. Ó. No caso aqui ele achou por aqui, ó. Né? Eu sei que a nossa seta, ele vai estar indicando pela seta que sobra. Seta verde, ou a seta vermelha, ou a seta azul, né? Se eu soltar, eu consigo ver se ele foi na direção correta. Foi na direção correta? Foi, ó. O azulzinho está na direção correta. Vou dar um 130 nele, aplico. Tá? Apliquei lá. Concluo. E pronto. Feita aí a nossa outra etapa de explosão. A última etapa de explosão vai ser o virabrequim, que vai vir nessa direção aqui. Ó. Só arrastei um pouquinho, ele já conseguiu achar a direção correta. E eu vou colocar para o virabrequim, deixa eu ver aqui no slide quanto eu coloquei. Foi o valor de 140. 140. Aplico 140. Tá ok, tá tranquilo ali, podia ser até menos. Vamos colocar um 120, muito longe. Aí, concluo. O que vocês veem aqui, então, são as 5 etapas de explosões que eu fiz. Então, cilindro, cilindro, biela, biela e virabrequim. No final de tudo, se você apertar o X vermelho, você perde tudo. Tá? Você perde todas as explosões que foram feitas. Então, tomem cuidado. Tá? Já vi gente perder aí todas as etapas de explosão numa montagem maior,
né? Aqui não é uma montagem tão complexa, é uma montagem com 5 peças, hein? Contando com o bloco 6. Mas já vi gente perder toda a explosão que fez aí por conta de apertar o X vermelho. Então tomem cuidado. Na hora de confirmar, apertem o verdinho aqui e confirmem todas as etapas de explosão. Vou confirmar aqui, vocês vão perceber que a nossa peça ela vai ficar na vista explodida. Tá? Então vai ficar ali na vista explodida. Aí você vai perguntar, e agora? Vai ficar desse jeito? Calma lá. Para a gente buscar essa explosão que a gente fez, a gente vai aqui na nossa árvore de informações, clica na aba Configuration Manager, que é o gerenciador de configurações, e a nossa explosão ela vai estar aqui, ó. Clicando no maisinho aqui, ó, vista explodida, clica no mais, e todas as etapas de explosão estão aqui dentro. Olha lá, todas as etapas de explosão estão aqui guardadas. Se eu quiser recolher essa peça, eu venho com o botão direito e coloco recolher. Olha lá, recolhe. Se eu quiser explodir, o botão direito, explodir. Se eu quiser criar um videozinho, né, animando o recolhimento, animando a explosão, eu posso clicar com o botão direito e animar o recolhimento. E eu comando o tempo que ele vai recolher. Né? Com mais tempo, com menos tempo, posso salvar essa filmagem, né? Essa gravação aqui, ó. Então, eu dou o play aqui, ó. Ele anima o recolhimento, tá bom? E aí eu posso dar play mais rápido, né? Mais devagar, no caso aqui. Tá? E por aí vai. Posso colocar em repetição. Posso clicar no nosso disquete aqui, né? E salvar aqui o nosso vídeo em AVI. Né? Tem outros formatos aqui, mas o AVI que é o formato de vídeo mesmo, né? Vou salvar aqui na área de trabalho, só para vocês verem. Salvar aqui. Dar um OK. Né? Ele já salvou aí, então, nosso vídeo. Tá? Se eu vier aqui na área de trabalho, deixa eu ver se eu consigo ver o vídeo assim para vocês. Nosso vídeo. Isso permite com que quem esteja por fora do projeto consiga ver, né, esses detalhes. Tá? Vamos ver se ele fez todas as montagens. Por algum motivo ele cortou. Ah, ele cortou porque eu cortei a montagem no meio. Não esperei ela acabar. Mas tudo bem. É só para mostrar para vocês. Ó. Tá? Vou pegar do começo aqui, ó. Dou play. Ele faz a montagem ali, né? Como eu não esperei terminar, ele cortou no meio, tá bom? Mas vocês têm que esperar terminar de fato para ele finalizar a montagem. Ok? Eu posso animar o recolhimento. Né? Vou aumentar aqui. Ó. Também posso, né, fechar aqui e animar a explosão. Também posso animar a explosão. Vamos lá. Legal, né? Então, curiosidades aí, né, no seu projeto do SolidWorks, para demonstrar para outras pessoas, né, como você fez as ligações, né, as montagens ali da sua peça. Tá bom? Recolher, tá lá. Aliás, vou deixar em vista explodida. Opa. Vou deixar em vista explodida, já tá? Porque agora tem um outro passo aí que eu vou mostrar para vocês, que é o último passo da nossa aula, que é desenvolver aí linhas de explosão. Tá? Só um detalhe, eu achei esse cilindro meio perto demais ali. Tá? Se eu clicar aqui com o botão direito, editar recurso, eu consigo ainda editar o valor daquele cilindro explodido. Está 160, vou colocar ele em 200, cada um com uma distância legal, e vou dar OK. Olha lá, botão direito, editar recurso, 200 e OK. Bom, pronto, já melhorei aqui a minha vista explodida. Tá? A última coisa da nossa aula de hoje, né, último detalhe, né, que a gente tem aí para colocar na nossa peça, na nossa montagem, são as linhas de rota. Tá? Vamos lá. Então, feita a vista explodida, você precisa ter essa vista explodida para você poder fazer e desenvolver as linhas de rota, ok?
E como eu vou desenvolver essas linhas de rota? Bom, vamos lá. Vocês estão enxergando aí? Só para confirmar, né? Acho que tá, ninguém falou nada. Só dá um ok aí, se estiverem enxergando. Beleza. Tô vendo sim. Uhum. Ok, então, tudo normal, show de bola. Só para finalizar, pessoal, eu fiz a explosão, né? Mas existe um comando auxiliar aí, uma coisa a mais para você colocar, que são as linhas de rota de explosão. Que está aqui, ó, esboço de linha de explosão. Vou clicar nesse comando aqui e ele vai me perguntar quais itens que eu vou conectar na minha montagem, né? Essa é a ideia de você colocar linhas que demonstram as montagens que você fez, né? As ligações que você fez dentro da montagem. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o nosso virabrequim, que é o mais fácil, tá? Nosso virabrequim, ele vai até o fundo, né, da peça aqui, ou seja, ele liga até o fundo da peça. Então, para eu combinar uma linha de explosão nele aqui, eu posso fazer o seguinte, né? Vendo ele aqui, ou enxergando ele aqui, eu sempre recomendo colocar as linhas de explosão de uma maneira que não atrapalhe, tá? Que não passe uma por cima da outra. Procura evitar entrelaçamento de linhas ali para o usuário poder enxergar melhor. Eu vou clicar nessa face de fora do virabrequim aqui, ó, de trás, e vou clicar nessa linha de trás aqui, ó, para indicar para ele que essa linha roxa aqui que vocês estão vendo é a minha linha de rota de ligação, né? É a minha linha de rota de explosão, ok? Então ele vai saber, né, quando eu der o OK aqui, confirmar, mesmo combinando uma face com uma aresta, não tem problema nesse caso aqui, nesse comando. O importante é você conseguir enxergar essa linha roxa e ver se ela está, né, um desenho legal aqui para o usuário conseguir enxergar. Vou dar um OK aqui para vocês entenderem. Olha o que ele fez para mim. Ele indicou o seguinte, que aquela face ali vai conectar daqui atrás do bloco, tá? Tanto que a linha ela morre no meio do nada, né? Mas essa é a ideia mesmo, tá? O virabrequim ele vai ser ligado lá no fundo do bloco. Deixa eu dar um aqui, uma vista isométrica. Olha que legal. Ah, professor, mas aqui na montagem não tem muita diferença. Aqui não tem muito, mas você coloca isso no papel, em 2D, só que ajuda bastante, tá? Não digo nem pelo motor aqui, que é uma montagem bem um pouco mais simples, mas quando você tem uma montagem mais complexa. Bom, vamos continuar aí. Uma outra coisa legal aqui, né, é você fazer as bielas também, né, que podem ser ligadas ao virabrequim ou podem ser ligadas somente ao furo. Aí vai de você. Se você quiser demonstrar que a biela só vai entrar no furo, você clica na biela e clica aqui no furo. Se você quer demonstrar de maneira mais exata, né, de maneira mais concisa aí com a montagem, você vai falar que essa biela ela vai ligada aqui no cilindro do virabrequim, né, no pino de união ali do virabrequim. Então o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou colocar essa biela e indicar que ela vai ligada aqui no nosso virabrequim. Eu vou ver aonde está o nosso furo, está mais para cá, né, do que para lá. O outro furo está mais para frente aqui, o nosso furo está mais para cá, mais para o lado de cá. Então eu vou fazer com que essa biela tenha, né, mostrando aí que essa face ela vai colada lá no virabrequim, tá? E eu posso pegar essa face? Posso. Mas para ser mais exato ainda, eu posso pegar essa linha aqui, porque a nossa biela ela vai colada ali, ó. Olha como vai ficar a linha da biela. Ele vai indicar que a linha ela vem para cá, por mais que ela faça toda essa curvatura aqui, né? Ele vai criar um tracejado ali para mostrar que a biela ela faz essa rota aqui, tá? Porém, né, essa rota ela não condiz, né, com a rota exata aí da nossa explosão. A biela está indo para fora. Não é bem isso que acontece, né? A biela ela entra aqui, depois ela encaixa no gravetinho. Aí você vai falar, professor, e agora, né? Bom, a nossa biela, na verdade, ela entra, depois vai para lá. Você pode deixar dessa maneira, ou você pode tentar de novo, né? Você pode vir aqui, excluir tudo que você selecionou, ou limpar seleções aqui, né? E tentar de novo, ou seja, eu vou de novo na biela, vamos lá. Porém, eu vou tentar fazer com que a biela ela tenha esse caminho aqui, que é o caminho de entrar aqui no nosso furo,
E eu vou tentar clicar também aqui. Não sei se dá certo isso. Deixa eu tentar aqui. Deu certo. Olha lá o caminho que ela faz. Então eu fiz dois caminhos para a Biela. Fiz um caminho que indica que ela vai entrar, que é o da linha amarela, que vocês estão vendo. Tá? E também fiz um outro caminho que indica que ela vai encaixar aqui no virabrequim. Tá? Nossa, então dá para fazer mais de um caminho com as nossas linhas de explosão aí. Opa, dá para fazer vários caminhos, sim, para indicando as faces, arestas aí. Se ele entender, beleza. O importante é o programa entender. Eu vou dar ok para vocês verem. Olha lá. Ele criou uma linha indicando que a biela vai entrar aqui no furo, né? E que ao mesmo tempo ela vai ligada ao virabrequim. Tá bom? Ok. Vamos fazer a mesma coisa com a outra biela. Tá? Vou clicar aqui, vou clicar dentro do furo aqui. Para indicar que ela vai entrar no furo. Depois vou clicar aqui no virabrequim, né? Para indicar que ela vai parar aqui, ó. No virabrequim. Beleza. Vou dar ok. Aí você vai falar, nossa, mas as linhas vão se entrelaçar, né? Elas vão começar a ficar muito juntas. Pois é, porque o nosso pino aqui do virabrequim, né? Ele fica num lugar só ali. Então dá a entender, né? Dá a parecer que as linhas elas estão se unindo. Isso que é o grande problema aí que a gente tem nas linhas de explosão. Né? É complicado a gente conseguir as linhas exatas aí, né? Fazer com que fique bonitinho, totalmente exato. Então, mas não tem problema, tá? O importante é que o usuário ele consiga entender. Se você achar que está muito ruim, né, você pode dar um Ctrl Z ao voltar, né, na sua ligação e refazer. Bom? E para finalizar, né, eu tenho os cilindros. Só que eu não vou falar que o cilindro ele vai fazer também o movimento de entrar aqui no furo e tal. Eu vou fazer com que a linha de rota do cilindro ela encontre a biela e só. Tá? O que facilita aí para o usuário entender. Então eu vou falar aqui, ó, nosso furo do cilindro aqui, né? Aqui, ó, nossa face do cilindro vai encontrar com a face da biela. Tá? Simples assim, do jeito que vocês estão vendo aqui. Vou dar ok. Né? Só que olha onde foi parar a nossa linha. Esse que é o problema que aparece no SolidWorks. Vou dar um Ctrl Z. Quando eu dou o Ctrl Z, ele sai até do comando. Tem que pegar o comando de novo de linha de explosão. Acho que ele já está no comando. Vamos tentar ver. Apareceu. Ele está dando umas travadas aqui, eu não estou entendendo, mas tudo bem. Vou aqui de novo e tento pegar de novo aqui, né? De forma a colocar nosso cilindro aqui na biela, né? Para o programa entender. Se ele não fizer toda aquela linha monstruosa que ele fez, beleza. Olha lá. Eu vou clicando, né? De modo a ele entender que o cilindro ele vai aqui em cima da biela, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Olha lá. Independente de como está colocada essa linha de explosão, o importante é o usuário conseguir enxergar isso daqui e entender que o cilindro vai aqui em cima. Tá? Independente se eu peguei face, se eu peguei aresta, se eu peguei vértice, mesma coisa eu vou fazer para outro cilindro. Tá? Vou pegar a face de dentro, sei lá, com a face de fora da biela, tá? Ou com a linha lá, pegou a aresta. Não tem problema, o importante é que quando eu der ok, a nossa linha ela fique entendível, né, compreensível para o usuário que vai olhar isso daqui. Colocando em barra de espaço isométrica, o nosso conjunto agora está explodido, está em vista de explodido, e além disso tem linhas de rota que ajudam o usuário a entender como são feitas as ligações. Tá? E eu particularmente, né, eu gosto de fazer a vista explodida, mas dependendo da montagem, eu não gosto muito de colocar as linhas de rota. Algumas vezes as linhas atrapalham. Nessa montagem aqui até que nem tanto, mas né, como eu falei para vocês, começam a se entrelaçar aí fica um pouco até feio o desenho ali de enxergar pelas linhas. Mas aqui ficou legalzinho, deu para mostrar bem, né, como a gente faz essas ligações. Ok? Agora, né, o nosso final aqui de aula era isso daqui, mostrar até aqui, né? Mostrei distância, mostrei ângulo, mostrei vista explodida, mostrei linhas de explosão. Eu não me lembro bem, mas eu vou tentar mostrar para vocês isso aqui no papel, só para vocês verem como funciona. Existe um comando que me envia direto isso daqui para o papel. Eu só preciso lembrar se está aqui, senão eu vou ter que salvar e
chamar ele lá no, no outro arquivo, que é o arquivo de papel. Tá? Mas, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui aonde é. Layout, esboço. Acho que ele não vai encontrar. Bom, vou salvar essa montagem aqui. Eu consegui salvar. Vou salvar essa montagem aqui na área de trabalho, como montagem 3 mesmo. Ele vai falar que são arquivos de extensão anterior. Mas assim eu vou salvar. É de 2007, essas peças aqui do SolidWorks 2007. E aí é o seguinte. Bom, eu tenho algumas opções aqui. Não achei a opção de inserir direto no arquivo que eu queria, mas eu vou criar um arquivo novo. Aqui, ó. Criar desenho a partir da peça e montagem. Então, vou criar o desenho a partir da peça e montagem. No caso aqui é uma montagem no motor. Cliquei nele. Vamos aguardar um pouquinho aí, que dá umas travadas legais. Ele pede para escolher o tipo de papel que eu vou usar. Vou usar o A4. Vamos dar OK. E aí, quando eu mando essa montagem direto para o papel, ela já aparece aqui na nossa legenda, né? O nome da montagem que eu dei lá, o papel que eu estou utilizando, a folha, a escala, tudo. Tá bom? Todas as informações de legenda elas vão aqui. Então ele já traz uma legenda meio que padrão do próprio SolidWorks. Tá? Então a partir daqui eu consigo colocar as vistas, eu consigo colocar a montagem explodida, a montagem, né, feita sem a vista explodida, a isométrica, tudo está aqui, ó, no nosso painel à direita. Então, automaticamente ele já reconhece a peça, a montagem, e traz para você, você quer colocar uma vista frontal, por exemplo? Você clica e arrasta aqui, ó. Então tá aqui nossa vista frontal. Se eu clicar na vista frontal aqui e arrastar ela, aliás, se eu chegar aqui na vista frontal e arrastar a partir dela, eu consigo mostrar as outras vistas, ó. Tá? A vista aqui isométrica, né? Que seria essa daqui, na verdade, à direita. A vista superior, a vista lateral esquerda. Então, ó, vou colocar a vista superior aqui, vou colocar a lateral esquerda e vou colocar a isométrica. Ok? São as 3 vistas básicas aí. Ok. Né? Feito isso, eu consigo mudar, inclusive, a escala. A escala disso aqui. Deixa eu ver se eu lembro, né? Que difícil é lembrar aqui como alterar as coisas. Vou clicar com o botão direito aqui. Quando eu peguei as vistas, ele já achou aqui a escala. Vou usar uma escala personalizada de 1:5, porque está bem pequenininho, né? Consigo mudar também o tipo de vista, tá? Sombreado, ou só os desenhos mesmo, tracejados. Tá? Você escolhe aqui o tipo de vista que você vai querer. Bem legal isso aqui também no papel. E a escala 1:5 já aumentou. Vamos colocar uma escala 1:2 aí, né? Ó, escala 1:2 vai dar, né, certinho no papel aí, vai dar até grande, na verdade. Seleciono de novo. Vem aqui. Clico no botão direito que ela vai mostrar aqui. Eu já vou colocar uma escala personalizada, né? A escala personalizada 1:2 ficou muito. Então eu vou colocar, eu vou definir aqui 1:4. 1:4. Vou dar OK. Pronto. Aí eu vou colocar essa escala, então, 1:4. E vou arrastar esses conjuntos aqui. Só para vocês verem que dá para colocar no papel, né? Que fica bem legal. Ele fez aqui, colocou a isométrica aqui, ó. Tá? E essa daqui ficou pequena, né? Provavelmente essa daqui ele colocou uma escala menor. Não, tá 1:4 também. Essa aqui tá numa escala 1:2. Ah, tá. Ele só colocou 1:4 a outra. Essa aqui eu vou definir 1:4. Essa aqui eu vou definir também, clicando nas peças. 1:4. Também. 4. Aí. Ficou até pequeno. E a isométrica eu vou colocar. Vou deixar 1:2 mesmo. Assim eu tenho as minhas vistas, então, que vão estar presas uma a outra, né? Elas vão estar presas uma a outra, porque são as 3 vistas do papel. Tá?
E aí eu consigo colocar as 3 vistas aqui, consigo colocar a isométrica aqui, tá? Se eu quiser diminuir a isométrica, posso diminuir, porque realmente ficou grande. Vou colocar um por 4 também. Tá? Um áudio de fundo, deixa eu só botar aqui. Aí. Tá? E aí, pessoal, eu além disso, eu consigo colocar também aquela vista explodida que a gente fez. Tá? Por isso que é legal a gente fazer a vista explodida. Porque aí eu consigo ver aqui, ó. Além de eu ter as vistas padrão, vista de modelo, todas as vistas prontas aqui, né? Eu consigo selecionar a vista explodida. Deixa eu só lembrar aonde que está anotação, não, esboço, não. É aqui mesmo, 3 vistas padrão, não. Vista projetada, vista explodida. Acho que é aqui na direita. Para enxergar todas as vistas possíveis. Aqui, beleza. Então tá aqui, ó, paleta de vistas, na direita aqui. Tá? Aí eu venho buscar aqui então a nossa vista explodida. Aqui, ó, isométrica explodida. E venho e coloco ela aqui. Tá? Ela vai estar ligada diretamente à vista da nossa isométrica, porque ela também é uma isométrica. Tá? Mas tem como eu soltar para não ficar presa? Isso daqui tem. Tá? Vou clicar nela aqui. Tem um jeito de soltar ela aqui, que é... Alinhamento, quebrar alinhamento. Pronto. Quebrei o alinhamento, agora ela está solta aqui, né? E aí eu consigo definir a escala dela aqui. Vou colocar uma escala personalizada de 1/5. 1/2. Nossa, muito lindo. 1/5. Vou personalizar. Vou colocar 1/3. Ok. Tá lá, né? E olha que legal. A nossa vista explodida, ela já vem com as linhas, né? Com as nossas linhas de rota. Apesar de não estar tão bem visível as linhas de rota, né, dependendo da montagem vai ajudar bastante o usuário. Aqui não ficou tão bem visível. Posso até tentar mudar a visibilidade da nossa peça. Olha lá. Para quem sabe ajudar ainda mais o usuário. Tá bom? Então, procuro a melhor visualização, né, que geralmente para isométrica eu gosto de utilizar essa aqui, sombreada, para você poder enxergar as linhas de rota. Né? Isso impresso no papel maior poderia até ficar melhor. Tá bom? Assim como eu posso também visualizar essa daqui, ó, que é a isométrica, né? Então a gente tem aqui a isométrica explodida e tem a isométrica normal. Né? E aí você coloca no papel e show de bola. Dá para você imprimir então as vistas frontal, lateral, superior. Né? Pode ser de cada peça, pode ser da montagem, como a gente pegou aqui. Vista explodida, com linhas de rota, a vista isométrica, fechadinha, tá? Então a gente tem a paleta de vistas com várias vistas aqui, ó. Ok? Isso seria CAD 3, tá? Só para curiosidade de vocês, hein? Só que eu fiz com uma turma no CAD 3 uma vez. E aí tem muita coisa que dá para fazer aí, tá? Dá para aplicar corte, né, na peça, dá para fazer um monte de coisa aí no papel. Legal, né? Bom, deixa eu fechar aqui então. Não vou salvar. Para finalizar, pessoal, eu tinha a lista para mostrar para vocês. Deixa eu pegar a lista aqui. Aqui. Nossa lista aqui, eu pergunto para vocês algumas coisas, tá? Relacionadas à aula, ok? Essa é a nossa próxima lista, que a gente vai estar fazendo na semana que vem também, em cima dela, trabalhando em cima dela. Tá? Então, algumas perguntas teóricas, da 1 até a 4 aqui, até a 5, né? Perguntas teóricas relacionadas a essa aula de hoje, ok? Aqui embaixo, algumas figuras, onde vocês vão ter que indicar para mim qual o tipo de posicionamento ou comando utilizado. Tá? Então, para essa figura aqui, né, qual o comando ou posicionamento utilizado para limitar aqui a altura máxima e mínima, né, que a gente usa em aula, hein, que vocês acham que pode ser. Então, o comando de ângulo que a gente usou, linhas de explosão, o que a gente usou aqui. Na figura 2 também, qual o tipo de comando que deixaria a peça dessa maneira. E na 3, né,
qual tipo de comando que a gente utilizou para mostrar dessa maneira a montagem. Bom, aqui embaixo a gente tem uma atividade relacionada ao vídeo, tá? É um videozinho que mostra a vista explodido, e o cara acho que coloca também no papel, como eu fiz para vocês aí, para vocês verem. Curiosidade, né? Bem legal. E 3 perguntinhas relacionadas ao vídeo, ok? Então essa vai ser a nossa listinha para fazer até semana que vem. Na aula da semana que vem a gente vai ter o tempo também para desenvolver, tá? Então quem quiser desenvolver na aula, né, pode estar desenvolvendo semana que vem. Todas essas listas vão valer como nota aí, né? No final de tudo. Certo? Ó, louco, hein? Tem um fundo aí comigo aí, ó. Aí sim. Ó, Não tô vendo. já ganhou mais 3 pontos, só por isso aí, ó. Já tá garantido 10 já. Aí sim. Ô, ficou show de bola, hein? Que legal, hein? Legal, né? Esse cara manja das edições aí. Ficou legal mesmo. Eu não vi, professor. Vocês estão vendo aí? Não estão vendo o Não. Gilson aí? Não? Tá vendo, não? Não, hoje não. Eu tenho que falar para destacar, então. Se eu falar, eu destaco, daí eu apareço aí para vocês. Pô, legal, hein? Show de bola. Legal. Professor, hoje que eu resolvi mostrar, faz tempinho que ela tá aí. Oh, que legal. Foi feita a edição de fundo aí com foto? É, eu troquei o fundinho aqui. Tem um monte de fotos sua no quarto dele, professor. Olha só, hein? Aí vai ganhar uns Professor, pontos extras aí, ó. Ela tem Ele fez um... ciúmes. Tem ciúmes? Tem. É. Mas só que eu coloquei uma dela também, quer ver? Ó, só para ela parar, ó lá. Ó. Olha lá. Pronto aí, ó. É. Terrível Fez um paredão no quarto dele, ó, com essa foto aí. Tem todo mundo. Que legal, hein? Show de bola. Esse cara manja das edições aí, ó. Quem Ó, o Zé quiser ficou É hobby. trabalho Aqui de é um hobby que eu fotografia tenho, eu aí. gosto. Oh, legal, mano. Eu também gosto de fazer umas coisinhas assim, mas mais simples, né? Retrospectiva eu fiz no casamento meu. Algumas coisinhas simples assim. É bem legal de mexer com Pô, edição de vídeo. mas essa foto legal, aí com esse fundo aí e esse bigodinho ficou parecendo que tá indo pra festa, parecendo um chapéu com bigode. É, Eu já imaginei ele na pescaria. na pescaria. É. Mas da onde é essa foto aí, tio? Você é curiosa, Kátia. O professor sabe, não precisa falar, não. Essa Do foto aí ficou banheiro. chique. É que ficou legal. Não, fica legal mesmo no fundo. Show de bola, né? Destaca aí. Bacana, hein? Ó, manja das edições aí. É que a gente é Legal. curioso. A gente Da hora. curioso começa a mexer, né? Começa a aprender muita coisa. Aí Ainda vai mais na descobrindo. pandemia aí. Aprende Então, fazendo as coisas em casa e pega uns trabalhinhos aí por fora depois de fotografia, edição de vídeo, essas coisas aí, né? é bem por aí mesmo. Legal, cara, show de bola. Valeu. É isso aí. Acho que eu tinha mostrado tudo da aula já de hoje. Ficou bem legal aí. Olha lá. A Glaucia. Se eu mostrar pra ela, aí você garante mesmo um ponto com ela aí, ó. Aí eu vou ganhar mais um, então. Aí já ganha mais 10 com ela aí, fácil. Deixa pra sexta-feira, eu pego ela. A dela ficou bonita aí, ó. Não precisa nem fazer um brainstorm aí na aula dela, é só mostrar a foto e tá garantido 10. Show de bola. Bom, deixa eu ver aqui. Que legal, cara. Bom, é isso aí, pessoal. O que eu tinha para mostrar para vocês era a lista de exercícios, né? Que vocês vão fazer aí durante a semana. Tem um videozinho, tá? Que eu vou deixar também para vocês nas postagens. A aula de hoje era essa daí. O Gilson trabalha no SBT agora. E ó, tá precisando recuperar o SBT aí, tá caindo audiência, hein? É o Tá caindo? fofocalizando. Silvio Santos tá pagando ele, hein? Então vai virar notícia, então. Vai virar notícia no Boa Noite. Aí entrou no Jornal Nacional e aí é responsa, hein? Aqui é pior que é mesmo, né? William Bonner manda
É isso Manda aí. O bem. que é aí atrás, Ju? Onde? Não, o que reflete a imagem aí atrás? Ah, é o próprio fundo do sistema mesmo. Isso aí é tudo digital, ô Kátia. Se eu tirar, eu vou mostrar o meu barraco aqui atrás. Entendeu? É isso aí. Tipo, quer ver, ó? Ah lá, só que eu deixei fosco. Aqui tá o meu fundo original. Sem efeito. Aí coloca um programinha de efeitos aí, né? De fundo. Ah, não, eu Mas é achei do que era próprio tipo um Teams fundo. mesmo. Ah, o Teams mesmo Oi? tem Nossa, isso. É o achei Teams que que era uma oferece, só parede. saber explorar. Não, não, não é aquele como aquele, não. Isso aí é. Eu até queria. Mas o Teams já me ofereceu o melhor, então não precisou me esforçar tanto. Legal, aí você foi só aguardando as imagens aí, salvando as Sim, a imagens. gente vai baixando as imagens e aplicando nele. Bacana. Alguém ergueu a mão aí. Show de bola. É isso aí, Ah, pessoal. Foi, Legal foi sem mesmo. querer. Ficamos então por aqui, né? A nossa aula foi sobre isso aí mesmo, que a gente fez no SolidWorks hoje. Na próxima aula a gente tem lista e na outra aula, que vai ser a nossa última, a gente vai falar de alguns posicionamentos mais avançados aí dentro do SolidWorks. São bem legais aí, de repente para vocês aplicarem na prática vai ser bem diferenciado aí nas peças que você vai brincar dentro do SolidWorks, né? Quem tem curiosidade aí de trabalhar com SolidWorks, vai ter sempre trabalhando com posicionamentos mais avançados do que a gente está vendo aqui. Tá? Então, a gente não vai conseguir ver os mecânicos, né? Mas a gente vai ver pelo menos alguns mais avançados aí que vocês trabalham num projeto aí na prática real, no mercado de trabalho. Tá? Então, depois eu deixo para vocês os materiais do meu CAD, né? Até o CAD 3, se vocês quiserem, depois eu deixo material para vocês baixarem também, seja no Google Sala de Aula, seja por aqui. E aí, de repente, vocês trabalharem um dia com SolidWorks, vocês pegam aí o material, se quiser lembrar de algum detalhe, alguma coisa, de repente ajuda vocês aí. Certo? Show de bola então, certinho, pessoal? vai ser bem aceito esses materiais pra você. Oh, legal. E quem quiser peças, montagens também, acho que eu tenho algumas guardadas aqui para tentar fazer no SolidWorks, né? É legal de brincar aí, de montar alguma coisinha aí, tá bom? Bom, ficamos por aqui. Se ninguém tem mais dúvidas, a gente Boa encerra a aula noite. de hoje. Bom, o William Borne Beleza. aí dando boa noite aí para nós. Olha, boa noite é no JN, né? No JN, hein? Então, Aqui. ficamos assim. Quem não tem mais dúvida aí, ó. Gilson Borner, boa noite aí. Boa noite. Boa noite para Valeu, todos. valeu, professor. Qualquer coisa, Boa noite, estamos no boa noite. Boa chat aí. noite, galera. Boa Beleza, noite, Beleza? valeu. professor. Até já. Isso. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Obrigado por hoje, Rafael. professor. Valeu. Valeu, Gilson. Boa noite. Boa noite.